Pessoal, boa tarde, tudo bem? Jordi aqui falando com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho aqui rapidinho sobre a atualização da NR1, tá? Nós vamos fazer uma reunião amanhã, vamos confirmar certinho o horário, mandar aqui para vocês no grupo, tratando exclusivamente sobre a atualização da NR1, tá? Mas antes eu queria fazer alguns esclarecimentos e acho que é importante, para quem não for participar, para quem não conseguir participar também, assistir esse vídeo e entender um pouquinho dessa dinâmica do que realmente está para acontecer, está acontecendo em relação à NR1, certo? Então eu vou mandar aqui uma sequência de vídeos e espero que todos possam acompanhar, perfeito? O primeiro ponto muito importante é a gente entender que NR1 não trata somente sobre riscos psicossociais. Então, a gente precisa entender que, primeiro, a NR1 já existe há muito tempo, tá? Todas as empresas que têm contrato com empresas de prestação de serviço de segurança do trabalho, elas já atendem a NR1 de alguma forma, tá? A NR1 trata sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, a elaboração do programa de gerenciamento de riscos. Então, tem todo um contexto muito além da questão dos riscos psicossociais. Os riscos psicossociais, eles são um adendo que começa a valer a partir de agora, no dia 26 de maio, em relação a, junto com a gestão de todos os riscos ocupacionais, e eu falo de risco físico, químico, biológico, aí esses riscos a gente tem frio, tem calor, tem risco de acidente, tem risco ergonômico, que envolve questão de postura. Então, toda essa gama de riscos, elas já estão contempladas dentro da NR1. A novidade é que, a partir de agora, a empresa também é responsável por gerir os riscos psicossociais que eventualmente as suas atividades expuserem seus colaboradores, certo? A empresa precisa fazer a gestão. E quando a gente fala de gestão, nós temos que reconhecer, avaliar e controlar, certo? Então a gente tem que seguir esse procedimento. Temos que reconhecer todos os riscos, temos que avaliar os riscos e após essa avaliação a gente precisa fazer o controle, certo? Então nós temos que seguir esse procedimento e esse passo a passo que nós estamos iniciando em todas as nossas empresas a partir de já desde o início do mês passado, durante o mês de maio, e vamos continuar seguindo com esse procedimento, certo? O primeiro ponto, sobre a aplicação e a cobrança da NR1. Eu vou esclarecer para vocês aqui agora sobre a cobrança. Nós podemos ser cobrados em duas esferas diferentes, certo? A primeira esfera é o Ministério do Trabalho e Emprego, certo? O Ministério do Trabalho pode, a partir de agora, exigir o cumprimento dessas normas por todas as empresas, certo? Todas as organizações. A questão tem muita gente fazendo terrorismo com isso, dizendo que serão aplicadas multas de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil por colaborador. E assim, o Ministério do Trabalho, obviamente, ele tem o poder de aplicar multas, notificações, né, nas empresas. Porém, não é de praxe, não acontece isso com as questões de segurança do trabalho, tá? O Ministério do Trabalho, se alguém for fiscalizado, ele vai pedir a documentação, vai te dar um prazo para poder apresentar a documentação, e se a sua documentação não atender, ele ainda te dá um prazo para você regularizar. Então, não existe esse desespero em relação ao cumprimento da gestão de riscos psicossociais em relação ao NR1. Então, a gente precisa ir com calma em relação a isso, tá? Então, o Ministério do Trabalho vai fazer essa cobrança? Vai. Mas onde eles fiscalizarem, certo? E onde eles fiscalizarem, eles darão prazo para poder adequar, certo? E a empresa precisa ficar atenta em relação a esse reconhecimento, tá? Lembrando que nós somos responsáveis, os nossos clientes, para fazer esse reconhecimento, sobre o que vai ser reconhecido. Porque a depender do que você reconhecer, tá? Você está colocando ali sobre a empresa a responsabilidade de avaliar e controlar esse risco, certo? Então é importante que esse reconhecimento ele seja ponderado com o que a empresa está apta a custear de medida de controle, certo? Então, a gente recebeu aqui vários clientes nossos que estão contratando serviços, que estavam contratando, que estão sendo abordados por empresas, contratando serviços com valores que a gente considera exorbitantes, R$2.000, R$3.000 por mês, para uma empresa prestar serviço somente sobre riscos psicossociais. A gente já antecipa que, na nossa visão, pelo que nós conversamos com o Ministério do Trabalho, isso é exorbitante, não há necessidade, e muitas das vezes essa contratação não vai resolver o problema relacionado aos riscos psicossociais. Por exemplo, contratar um psicólogo é resolver gestão de riscos psicossociais? Não. Bem diretamente, não é, tá? Então, assim, vão com calma, tá? Nós vamos trazer uma solução. A gente tem uma solução, já tem clientes utilizando dela, que é uma solução bem mais acessível, bem mais em conta, tá? Lembrando que o reconhecimento é por nossa conta, tá? Nós temos que entregar para todos os nossos clientes. A forma de controlar e de avaliar esses riscos, aí cada cliente vai
pode buscar uma solução, tanto na JM como fora, tá? Lembrando que a nossa solução é super acessível, super em conta e vai de conta com o que o Ministério do Trabalho estabelece em relação à gestão de riscos psicossociais. Então, muito cuidado na hora de fazer qualquer tipo de contratação, tá? E aqui eu finalizo o ponto do Ministério do Trabalho. Aí nós temos o outro ponto, que é a Justiça do Trabalho, que esse é o mais preocupante, tá? E aí, assim, para a gente entender o que a Justiça do Trabalho pode exigir da gente, nós temos que entender um contexto. Em relação à Justiça do Trabalho, a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Por quê? Quando a gente fala de Justiça do Trabalho, nós estamos falando em as consequências que isso pode gerar à saúde do colaborador, tá? Como a gente sabe, tem ficado muito em evidência essa ação de NR1 e nós temos recebido aqui de vários clientes nossos diagnóstico de psicólogo, de psiquiatra, já com CID, por exemplo, de síndrome de burnout. Pessoas com qualquer distúrbio psicológico chegam no psiquiatra relatando que está com problema e aí já entrega lá para o colaborador um atestado com síndrome de burnout. Teve casos aqui até de colaborador já pedindo a CAT, certo? Isso não. Isso é muito perigoso para a empresa. Isso a gente não pode fazer. A gente não pode fazer essa abertura da CAT sem passar pela gente, tá? Então, todo mundo precisa estar... Quando chegar algum atestado de origem psicológica, envia para a gente poder avaliar. Por que a gente precisa avaliar? Porque esse atestado, caso a empresa não tenha feito gestão de riscos psicossociais, a empresa pode ser penalizada e ser responsabilizada dentro da atividade dela na Justiça do Trabalho pelo fato de o colaborador ter adquirido uma doença de cunho psicossocial, certo? E aquela empresa não aplicar nenhuma medida, não fazer gestão de risco psicossocial dentro dela. Então, assim, se eu tenho uma doença de origem psicológica e a empresa não faz gestão de riscos psicossociais, ela pode ser penalizada na Justiça do Trabalho. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. A empresa precisa ter medidas e precisa documentar todas essas medidas como gestão de risco psicossocial. Porque na Justiça do Trabalho, aí sim, aí a qualquer tempo a empresa pode ser penalizada por isso, tá? Então, esse é um ponto de preocupação, um ponto que nós precisamos ressaltar com todos os nossos clientes. Então, precisa de medidas de gestão de riscos psicossociais, principalmente para evitar ações na Justiça do Trabalho. E aqui, com muita ponderação, eu falo isso para vocês, que medidas simples, né, medidas baratas, podem evitar penalidades altíssimas, porque na Justiça do Trabalho, aí nós não estamos falando de multa do Ministério do Trabalho, nós estamos falando de um advogado que pega um colaborador, aborda ele, um colaborador com algum problema psicológico, entra na Justiça, certo? E aí a Justiça vai pedir da empresa, me mostra aí o que você faz de gestão de risco psicossocial, o que você tem aí de medidas para mitigar esses riscos, certo? Se a empresa não tiver medidas, aí na Justiça do Trabalho nós estamos falando de ações que vêm de 30, 40 até 400, 500 mil reais. A gente tem clientes nossos aqui respondendo a ação de R$500 mil na Justiça do Trabalho, colaborador que trabalhou 3 meses. Então, assim... e dá para poder falar assim para as empresas, não preocupa porque isso aí não é passível? Não dá para falar isso porque toda e qualquer doença ocupacional é passível de perícia. E se o perito identificar nexo, aí a empresa pode sim ser penalizada. Então, por isso que essa gestão de riscos psicossociais é extremamente importante nessa esfera especificamente, porque esse jogo da Justiça do Trabalho, ele já está correndo, tá? Ele já está correndo, as empresas, elas já fazem gestão de algum modo. Vou dar um exemplo para vocês e a gente vai citar isso na reunião. Existem empresas que fazem várias medidas, tem treinamento, qualificação, aniversariantes do mês, confraternização, tudo isso é medida de gestão de riscos psicossociais. Tudo que você faz ali para poder melhorar o ambiente de trabalho é considerado como medida de gestão de riscos psicossocial. Um ar-condicionado que você coloca na sala, melhorar a iluminação, tudo isso aí entra como medida. Só que a empresa precisa enxergar isso como medida, certo? E aí, assim, o grande diferencial está em entender que isso são medidas de gestão de riscos psicossociais e a gente faz isso no levantamento diagnóstico, certo? Então, é importantíssimo entender essa esfera da Justiça do Trabalho, porque ela é a mais tenebrosa. Então, pessoal, amanhã, às 18 horas, tá? Nós vamos fazer ela um pouco mais tarde. O pessoal reclamou dos horários, porque está dentro do expediente, então amanhã a gente vai fazer às 18 horas uma reunião sobre o que a gente tem de mecanismo para a gestão de riscos psicossociais aqui dentro da JM, tá?
Em relação ao mecanismo, nós vamos apresentar certinho amanhã. O nome do mecanismo nosso é JM Mindcare, que a tradução é cuidado com a mente, tá? Então, é um mecanismo, um aplicativo que a gente desenvolveu para a gestão de riscos psicossociais, bem em conta para a empresa, para a organização. E amanhã a gente vai explicar melhor sobre mecanismos, ferramentas que as empresas já fazem, tá? A gente vai exemplificar isso para mostrar que todos os nossos clientes que a gente já levantou já tem medida de gestão de riscos, só precisa reconhecer isso melhor, tá? Então, eu encontro vocês aqui amanhã às 18 horas para a gente poder conversar, para a gente bater um papo sobre isso aí, tirar as dúvidas e a gente repassar o que a gente vai fazer em relação a isso.